Ana, obrigado pelo contato com a gente aqui nessa sexta-feira. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, prazer ter você com a gente. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, para mim aqui, para o Kleber Ferreira que está comigo para essa entrevista, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, qual é o processo, Uhum. doutora Ana? O que é que está acontecendo? Os estados tentaram aumentar as taxas de cobrança de ICMS sobre esses dois serviços e aí isso foi parar na justiça? Eu queria começar bem pelo básico, pelo início da história. Uhum. Não, tá ok. Então, o ICMS, ele é um imposto de competência estadual e ele incide sobre o serviço de energia elétrica. Então, independentemente se você é uma empresa pública ou uma empresa privada que paga energia elétrica, que recebe aquela fatura de consumo mensal, sobre aquele consumo você paga o valor do imposto e isso varia a alíquota de acordo com cada estado. No nosso estado, que é o estado de Goiás, é uma das maiores cargas tributárias. é, ela é uma alíquota de 29%. Então, se você tem um consumo, uma fatura de R$ 100, você vai pagar mais 29% sobre o seu consumo, que é no caso, sobre a carga tributária do estado. Aí teve uma recente decisão, como bem mencionou, se eu não me engano, foi mais ou menos no final do ano passado, foi no estado de Santa Catarina, que foi a Lojas Americanas que ingressou com essa ação, dizendo que essa alíquota tributada pelo estado, e lá é 25%, era uma alíquota superior a uma alíquota geral. Teve a decisão do STF dizendo que realmente não poderia se cobrar uma alíquota superior por ser um serviço essencial. Aí, quando todo mundo estava feliz, porque poderia entrar com as ações de restituição, com valores pagos a maior, né, que no caso passaria de 25% com a alíquota de 17%. O STF modulou os efeitos a pedido da Compeg, que é uma confederação de procuradores dos estados, dizendo que isso seria um impacto muito grande nos caixas do Estado. E aí acabou que esses efeitos dessa decisão de redução da carga tributária de 25 para 17 ocorreria somente em 2024. E aí, nesse caso, a Uhum. maioria das empresas que estavam ou que não entraram com as ações, né, à época, ou que iam entrar, que tinha essa intenção de reduzir essa carga tributária, não só de empresa, de contribuinte, de forma geral mesmo, deixou de propor essa ação, porque o STF, infelizmente, modulou os efeitos somente para 2024. Aí, como já falou nessa questão do Procurador-Geral da União, propôs as ações diretas de inconstitucionalidade, propôs para 25 estados, em razão dessa decisão do recurso extraordinário 714, 739 do Estado de Santa Catarina, sobre essa redução da alíquota de ICMS. E aí no estado de Goiás parece que no nosso estado é pior ainda, que além de não ser 25, como é a maioria, é 29, e no Código Tributário do Estado, ele disciplina 27%, só que é aplicado 29%. Então, a questão de Uhum. inconstitucionalidade no estado de Goiás, ela é maior do que dos outros estados, porque aplica uma alíquota não disciplinada no Código Tributário. Se você vê na fatura de vocês, fatura mensal, tem lá o valor do consumo e logo abaixo tem a alíquota de CMS. E lá vai estar trazendo a alíquota de 29%. Doutora Ana, em relação a essa tarifa geral, né, de 17%, eu gostaria de entender um pouco mais sobre ela, e aí estou perguntando como leigo, e acho que grande parte do público que está nos ouvindo, nos assistindo também é. Então, por que seria aqui em Santa Catarina, dos 25% lá cobrado de ICMS na energia elétrica, cair para 17%, e no caso de Goiás, por exemplo, 29%, né, e cair para 17%? Por que esse número, 17%, por que essa é a tarifa geral? Existe na Constituição Federal, fala que alguns serviços essenciais, serviço de comunicação,
serviço de energia elétrica, no caso, ele teria que ter um benefício de uma redução de carga menor, por ser um serviço essencial. E isso não é seguido, né, nos estados. A Constituição Federal fala sobre isso, que tem que ter essa aplicabilidade desse princípio. Na verdade, é um princípio geral mesmo. E todos os estados contrariam a própria Constituição, por isso que ingressaram com a ação direta de inconstitucionalidade, porque está, né, tá afrontando diretamente a Constituição. A aplicação dessa alíquota geral é uma aplicação de alíquota mínima que é cobrada para os demais produtos ou mercadorias ou serviços ou demais serviços que incidem sobre os produtos, né, que incide a carga tributária de ICMS. Então, tem dois tipos de alíquota, né? Tem a alíquota geral e tem a alíquota específica. Nos estados, eles estavam adotando uma alíquota específica mais alta sobre o argumento que a energia elétrica e o serviço de telecomunicação é um serviço supérfluo, não é um serviço essencial, que é um absurdo, né? Isso há muitos anos, né? Desde que foi implementado na época, quando foi, né, criada a energia elétrica. Tudo bem que, né, que existia uma certa seletividade à época. Hoje em dia, não. Qualquer pessoa ou população que necessite ali de um conforto, de uma vida, né, comum, precisa de energia elétrica, né? Não faz sentido. Então, exatamente foi isso, né? Foi uma adoção do Estado para estar aumentando a carga tributária. E essa adoção da carga tributária de 29% não é só para a população em geral, também é adotada para os municípios, né? E acaba que eu sou advogada na área tributária, mas eu atuo mais na área tributária para municípios. E além de você pagar, olha, né, até onde vai essa cadeia. Além de você pagar na sua fatura os 29% sobre o seu consumo, o município também tem a iluminação pública. E aí ele tem a fatura e paga também sobre 29%. Não é porque não existe a imunidade ali, o município também paga sobre os 29%. Em razão disso, os contribuintes pagam a contribuição de iluminação pública. Se a fatura ela é mais elevada, quem está sofrendo no final da cadeia é realmente a população. Então, se essa aplicabilidade de redução da carga de ICMS, não só para a população, mas também aplicada ao município, ela tem dois resultados imediatos. Na sua fatura, no consumo, e na redução possível da contribuição de iluminação pública. Uhum. Doutora Ana Freire, especialista em Direito Tributário, né, com a gente aqui. Doutora, a senhora disse então que trabalha também, né, com a questão dos municípios, e aí é que vem a seguinte questão sobre a modulação da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, para 2024. Esses 29%, tomando Goiás aqui como exemplo, cobrados de ICMS sobre a conta de energia. 25% de tudo que é arrecadado de ICMS no Estado vai para os municípios, é recurso constitucional dos municípios. E aí, se a redução de arrecadação de ICMS acontece, também vai haver uma redução para esse repasse para os municípios. E aí, por isso a modulação, por isso mais tempo para que os municípios tenham previsibilidade no seu repasse de ICMS, doutora? Não, infelizmente não, você acredita? Essa questão do valor adicionado, porque os municípios recebem parcela, não é competência do município a cobrança, né, de ICMS, ele tem uma parcela da arrecadação, só que essa parcela de arrecadação é sobre 25%, e dos 25% na maioria das vezes, a maior percentual de arrecadação não é para os municípios, vai para Aparecida de Goiânia, vai para Anápolis, vai para Goiânia, porque são os maiores municípios com valor adicionado. Então, os maiores beneficiados não são a maioria dos municípios do estado de Goiás. E essa questão de parcela e divisão é um buraco bem profundo que ninguém entende direito, porque a conta não bate.
o valor do que é arrecadado do ICMS não necessariamente é dividido corretamente entre todos os municípios do estado de Goiás. E você não consegue aplicar realmente essa divisão. A questão da modulação dos efeitos não foi em razão do prejuízo que os municípios ocasionaria, até porque se você pensar nos 25% da parcela, é muito melhor o município deixar de pagar ou reduzir os 29%, que a arrecadação dele vai ser muito maior do que o repasse do Estado. Entendeu? Então, realmente não foi por isso essa questão da modulação, os efeitos que ocasionaria nos municípios, não. É porque ocasionaria nos cofres do Estado e não dos municípios. Tá, é por conta da redução direta, né? No estado de Goiás, por exemplo, de 29 para 17, aí o estado arrecadaria menos. Essa é a questão, os estados teriam uma redução de alíquota. Bom, Kleber Ferreira, deixa eu colocar você também nessa conversa com a doutora... Sim, diga. Na verdade, exatamente isso. O interesse realmente foi mais direcionado ao Estado, apesar dele ter essa questão da parte adicionada aí, mas interfere muito, não é uma divisão correta, né? É uma divisão meio que injusta, porque os menores municípios têm um valor adicionado menor e em razão da população, né? Em razão ali do percentual que ele agrega ali no geral, né, do Estado. Uhum. Os municípios com economia mais forte, enfim, né, recebem mais parcela do ICMS arrecadado pelo Estado, daquela divisão de 25%, enfim, entendi. Inclusive, qual é a justificativa da modulação do Supremo. Mas, Kleber Ferreira, deixa eu te trazer também para a conversa, a advogada Ana Freire com a gente, a partir dessa avaliação lá no Supremo Tribunal Federal, que veio lá de Santa Catarina, que poderia ter também efeito para todo o país, e aí, como disse a doutora, teve um momento que a gente fez entrevista aqui com outros colegas, advogados, assim como a doutora Ana, que estavam, assim como ela disse, todo mundo feliz, todo mundo achando que agora vai dar para reduzir um pouquinho a conta de energia de empresas, até de consumidores residenciais, mas aí veio a modulação que leva lá para 2024, esse é o debate. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República que quer antecipar os efeitos, para que essa cobrança, que aqui em Goiás é de 29% da conta de energia, caia para os 17%. Kleber Ferreira. Aqui em Goiás é um verdadeiro absurdo, né? Consegue-se colocar um absurdo dentro de outro absurdo. Já é um absurdo a taxa estar acima da taxa geral. As lojas americanas provaram isso no processo lá no estado de Santa Catarina. Em Goiás ficou absurdo maior. Não é 25% como é em Santa Catarina, é 29%. Fala assim 27%, paga 29%. O município de Anhanguera, por exemplo, coitado, sobra para ele um tantinho assim, né? Se a doutora advogar para o município de Anhanguera, pode falar sobre isso. Sobra quase nada. A Anhanguera está quase pagando para não ter de vir buscar o dinheiro, porque não compensa essa locomoção, para não ter que ir ao banco retirar dinheiro, que não compensa a locomoção até o banco. Em contrapartida, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas, São Luís dos Montes Belos, eu não sei de cor, outras cidades recebem muito em função dessa forma de distribuição desses recursos, que é absurda demais, que é muito absurda. Auxilia o Estado a auxiliar grandes cidades, auxilia o Estado a socorrer o seu caixa e escraviza o cidadão. Se não bastasse isso, quando você vai debater essa questão da criação de taxa de iluminação pública na sua cidade, a questão não é o valor da taxa de 0,5%, 1%, é muito pouco, porque você vai ter a iluminação boa, não é nada disso. A questão é o respeito à Carta Magna, à Constituição, porque na democracia a gente segue leis. Na anarquia, cada um faz ao seu jeito. Na democracia tem leis, e as leis precisam estarem dentro da Constituição. As leis que eu, como cidadão, tenho de cumprir, que a doutora Ana Freire tem que cumprir, que o Rubens Salomão tem que cumprir, e que o poder público tem que cumprir também. Todas elas têm que ter base da Constituição. Essa do ICMS são uma verdadeira bagunça anárquica. Ninguém respeita a Constituição e ai daquele que se mete a tentar mudar isso. Eles jogam lá para 2024 e, se deixarem em 2024, eles vão renovar para 2028 e vão jogando para frente. É assim.
Feito esse esclarecimento, então, não discuta a taxa de iluminação pública na sua cidade pelo benefício, pelo custo dela, mas pela constitucionalidade. Você já paga, e você paga e vai pagar a taxa de iluminação pública por causa do ICMS, que é muito alto, 29%, e aí a prefeitura fica com a corda no pescoço para colocar energia na sua cidade, porque ela recebe uma cota pequenininha do ICMS e tem de pagar uma taxa alta para ter a iluminação pública, porque é um serviço supérfluo de acordo com o gênio que fez a lei, e os gênios que aprovaram na Assembleia essa lei e o gênio que sancionou e cobrou essa lei na condição de governador. Feita esse desabafo, doutora, eu gostaria de saber da senhora, afinal de contas, a situação hoje está como? O que nós vamos praticar, o que nós vamos ter em prática em relação a tudo isso que a gente acabou de ouvir, esses esclarecimentos que a senhora nos trouxe? Então, até cheguei a verificar a ação, a ADI que o Procurador-Geral da União propôs no estado de Goiás. Vou fazer um parêntese, a ação ela é a mesma para todos os estados, vai mudar mais o fundamento e a legislação de cada estado. No entanto, ele inseriu na ADI somente os 27%, que eu achei que poderia ter falado do adicional de 2%. Ele não tratou na ação, porque são dois, como né, o Kleber mencionou, além da inconstitucionalidade ser um valor de alíquota maior do que realmente a alíquota geral, o Estado utiliza um valor adicional de 2% com base na ADCT, que não é o Código Tributário Estadual, e uma norma que, na verdade, deveria ter sido regulamentada por outra lei, não foi regulamentada, então a inconstitucionalidade é pior ainda. Quando a gente olha uma alíquota de 2%, a gente visualiza que é uma alíquota baixa, mas se você pega uma fatura, vou trazer exemplo, fatura de iluminação pública que o município paga, são faturas mensais que chegam a ser 700 mil por mês, 500 mil por mês, e 2% sobre isso é muita coisa. Então assim, não houve essa manifestação na ADI, na inicial do Procurador-Geral do Estado aqui, em face do Estado de Goiás. O Estado já foi intimado para estar respondendo essa ação, ainda eles não manifestaram, tem um prazo para o Estado recorrer, e infelizmente a gente tem que aguardar. Ou se a população indiretamente quiser propor algum recurso, seria em face da alíquota de 2% adicional, e não sobre a alíquota reduzida, porque acaba que o STF modulou os efeitos e tem essa ADI que a gente tem que aguardar se a Procuradoria-Geral da União conseguir declarar ela inconstitucional. Se conseguir declarar inconstitucional, aí os efeitos, vamos ver o que o STF vai falar sobre os efeitos, se ele vai aplicar os mesmos efeitos da decisão do recurso, né, extraordinário que foi feito, que foi pelo Estado de Santa Catarina. Mas acaba que a gente está um pouco amarrado a essa situação, realmente a população, cada vez que passa, ela está sendo mais prejudicada e indiretamente não vendo. Eu acho que o Kleber, também fazendo um desabafo, quando chega essas situações no STF ou no próprio judiciário, eles não entendem o que é a vida dos municípios. Eles têm um padrão de vida idealizado no DF, idealizado nos municípios grandes. Goiânia mesmo é totalmente diferente do interior que a gente conhece. Não é a mesma arrecadação, e o pessoal esquece que a vida acontece no município, no interior, é lá que tem o serviço de saúde, da educação, e o município que sofre. Então, é o município, é a população que precisa do serviço público de boa qualidade. Acaba que não acontece isso em razão das cargas tributárias ali impostas de forma muito agressiva, né? Assim, acaba que interfere no comerciante também, né? No produtor de leite que tem, né?
Então, assim, é uma carga que vai de todas as atividades econômicas até a população diretamente, infelizmente. Eles vivem naquela bolha, né, doutora? Daqueles gabinetes, como são chiques os gabinetes de Brasília, né? A gente vai andando assim, aquele piso espelha o solado do sapato da gente, assim, dá para ver até que se tiver algum chiclete entre o salto e a sola, dá para ver aquela coisa. Então, o mundo deles é aquele. Eles não conhecem, por exemplo, a realidade de uma escola pública de Palmelo, mas isso também para eles não interessa. Então, a gente, daí, essa necessidade da gente esclarecer a população acerca de assuntos tão importantes como este. Em outras palavras, a gente não sabe ainda exatamente qual caminho a gente vai seguir, né, doutora? Enquanto não Exato. houver um posicionamento, a gente não sabe, a gente vai conviver com esta dúvida, tomara que ela beneficie a população e corrija este absurdo. E bem que a Procuradoria poderia ter colocado a alíquota não só 27, mas os 29 e instalado lá os 2% também, porque se eles são cobrados irregularmente, inconstitucionalmente, precisavam entrar lá, até por uma questão de moralidade, até por uma questão de ética, eu diria, por uma questão até de honestidade. O Rubens, a doutora já esclareceu as minhas dúvidas. Esse assunto eu tenho um grilo com ele, Rubens, sabe? Toda a vida eu fui grilado com essa taxa, porque eu acho isso incomum demais, sabe? Penaliza todo mundo, mas no bolso do pobre ele pesa mais. Pesa, exatamente. Sim, Pesa. sem dúvida. Pesa mais para quem tem menos. Doutora Ana Freire, eu acho que o Kleber exagerou um pouquinho, porque nem eu, nem a senhora, nem a Jéssica Dias, minha companheira aqui de apresentação, sabem a realidade de uma escola pública em Palmelo, Kleber. Acho que aí você passou um pouquinho. Em Palmelo complica. Mas Palmelo é aqui perto, né, Kleber? Pois pertinho aqui, ó, em A doutora Papelinho. conhece, então, entendi. Aí, tá vendo? E você, Rubens Salomão, é um ingrato, porque você conversa com o Altair Tavares todos os dias e deveria saber, porque Altair Tavares estudou na escola pública de Palmelo. E a doutora sabe, é aqui perto. Sim. Rubens, tem um reflexo direto na educação, porque a educação básica é de responsabilidade do município. Aí a gente teria que ter um podcast no nível do Pode Falar ou no nível do Sagres Internacional para a gente debater esse tema. É uma cadeia a partir da energia elétrica que prejudica sensivelmente o pobre. Tem um estudo, Kleber, que fala, doutora, chama IPEA, que fala exatamente sobre isso, que a maior impacto que tem em relação ao ICMS é exatamente as pessoas que mais necessitam, infelizmente. Eu queria perguntar sobre um outro assunto, doutora, que claro, sobre ICMS também. A gente está no momento aí de pagar muito caro pelo combustível. Teve um outro aumento agora, nessa semana. Inclusive de ontem para hoje, alguns de quarta-feira para quinta, de quinta-feira para hoje, os postos aumentando gradativamente os preços aí. E, claro, isso é um debate antigo. Queria perguntar para a senhora, como advogada tributarista, se há alguma luz para a possível redução de ICMS dos combustíveis. Eu sei que essa não é a única possibilidade da gente reduzir, talvez nem é exatamente a mais estrutural, né, para termos preços de combustíveis mais baixos, mas é uma pauta recorrente, né, essa de redução do ICMS, que aqui em Goiás é de 30% sobre o preço da gasolina. Se há alguma coisa em vista para a redução dessa carga tributária sobre os combustíveis. Eu só queria nessa pergunta ainda relembrar, como eu disse, não é a única possibilidade para reduzir o preço, mas nessa semana houve a confirmação do novo presidente da Petrobras e ontem no discurso de posse o novo presidente já disse que essa política de preços de paridade com o mercado internacional, do preço do dólar, do barril do petróleo, tem que continuar, porque é isso que dá saúde financeira para a Petrobras. Então, naquela ponta, parece que não vai ter mudança. A gente vai continuar tendo os impactos de fora aqui para o mercado interno. E aqui dentro, né, tem alguma possibilidade em vista, doutora, de mudança na tributação da gasolina, principalmente, do diesel? Se o Estado começar a pensar na população, porque realmente teria que ser feita a alteração na legislação do Código Tributário Estadual e ter essas reduções de alíquota e tratar que gasolina, diesel, são serviços essenciais a todo mundo, né? Então,
não é só diretamente a carros, né, a população, mas a indústria também que usa, que precisa aí de diesel para estar exercendo a sua atividade. Então, se o Estado não fizer adequações e sempre ficar jogando, porque você vê assim, você sempre vê uma responsabilidade de um ente jogando para o outro. Ah, não é o Estado, é a Petrobras que aumentou o valor do barril, que em comparação ao dólar, mas o dólar reduziu, né? Então, o dólar diminuiu agora, recentemente, por que não sofreu interferência também na bomba de combustível, né, diretamente? Então, acaba que a gente fica muito à mercê dessa questão das alíquotas, das cobranças, e a gente sempre faz essa análise até em decisões mesmo. Mesmo se você pesquisar sobre essas questões de alíquotas exorbitantes de gasolina, a população indiretamente sofre com as decisões judiciais, porque acaba que o Estado ele tem um interesse maior do que o interesse diretamente particular, que não é particular, mas acaba que a gente precisa mais da atuação de representantes, e principalmente agora que vai ter as eleições, então acho que a população tem que ter mais uma crítica em relação a indicar as pessoas para estar governando a gente em relação a exatamente ter compreensão não só né, de fake news, dessas questões de internet, coisas, né, que não são necessariamente que interferem diretamente na população, mas ter consciência da carga tributária, ter consciência do ICMS, ter consciência do que é necessário, do estado da educação, da saúde, que está sendo aplicado e reinvestido aí na sua cidade. Então, é super importante a população ter essa crítica aí, principalmente agora, nessas novas eleições. Mas, infelizmente, essa questão da gasolina, do diesel, do álcool, a gente fica pior ainda à mercê do Estado e ainda, né, da Petrobras. Mas assim como tem essa ação sobre a energia elétrica no STF, tem também ação sobre os combustíveis no STF e o Supremo não se posiciona, Não né, doutor? manifestou. Exatamente. É a mesma a norma e o princípio que segue e o questionamento da norma é a mesma. É por ser um serviço essencial e não um serviço supérfluo. E aí eles aplicam, na verdade, eles aplicavam o artigo 155 que fala sobre o princípio de forma que o princípio da essencialidade ele iria contramão ao princípio de a quantidade de consumidores ou o volume de consumidores, então eles estavam aplicando totalmente a norma contrária o que realmente é essencial. O que é essencial, né? O que essa essencialidade? É um serviço ou é um produto, é um bem comum que é necessário e indispensável para a vida, né? Hoje, no nosso cotidiano, ser indispensável é exatamente isso. Então, tem que ser aplicada uma regra diferenciada. Então, exatamente esse questionamento também é aplicado em relação à gasolina e o diesel, e a gente tem que aguardar essa manifestação. Não tem como diretamente ter uma redução direta nos postos de combustível sem ter um julgamento ou uma decisão pacificada quanto a isso. Ou, no caso, se o Ou Estado uma decisão alterar política, a como a senhora legislação, disse. né? Isso. Exato. Isso, ou uma decisão política, exatamente. Bom, a doutora Ana Freire, advogada especialista em direito tributário, conosco aqui no Sinal Aberto nesta sexta-feira da Paixão. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente hoje. Um abraço para a senhora, bom dia, bom resto de feriado, boa sequência aí, bom fim de semana e até uma próxima, doutora. Feliz Páscoa para vocês, para a família de vocês. Boa união, que abracem os familiares do jeito que derem, né? A gente sabe da questão ainda, existe a questão da pandemia, mas acho que todo mundo já está mais unido. Feliz Páscoa, Kleber, e para Obrigado, doutora. Para a senhora todo também. mundo que está acompanhando a gente. É isso. Obrigado, doutora.